Nós vamos estar tratando aqui sobre a questão, né, do inferno, e nós sabemos que esse tema é um tema que, apesar de ser crido pela maioria dos evangélicos, que existe um inferno, um lugar de tormento dos desobedientes, dos que não se converteram, mas também a gente sabe que existe, né, linhas controversas, né? Linhas teológicas que não creem no inferno, né? Não creem no inferno. E essas linhas teológicas que não creem no inferno são pelo menos duas, né, que nós podemos listar aqui nesse dia. Existe uma linha chamada universalismo e outra linha chamada aniquilacionismo. O que significa isso? O universalismo crê que todas as pessoas vão ser salvas, independente se ela se converteu ou não, independente se ela creu em Jesus ou não, se ela obedeceu a palavra de Deus ou não. O universalismo prega que todas as pessoas irão ser salvas, que Deus jamais iria condenar a sua criação a um lugar de tormento, né? Que Deus vai salvar todos porque Deus é amor. Já o aniquilacionismo, então o aniquilacionismo crê também o seguinte, muito parecido com o universalismo. O aniquilacionismo, ele crê e prega o seguinte: já o universalismo, ele acredita que todo mundo vai ser salvo, que Deus não vai condenar ninguém porque Deus é amor. O aniquilacionismo, ele crê bem parecido. O aniquilacionismo, ele crê que os pecadores, eles não vão ser salvos, não vão gozar no reino de Deus, porém não vão ser condenados, porém não vão ser atormentados para todo sempre. Eles vão ser aniquilados, vão deixar de existir, eles vão ser destruídos, totalmente destruídos, aniquilados para não sentirem dor, para não sofrerem tormento, enfim, vão simplesmente deixar de existir. A pena eterna, o castigo eterno na visão aniquilacionista é que não existe um lugar de tormento eterno, que as pessoas desobedientes e pecadoras que não se converteram, elas vão ser destruídas por Deus. Dentro do aniquilacionismo existem duas linhas que pregam dois tipos de raciocínio. O primeiro raciocínio do aniquilacionismo é que quando um pecador morre, imediatamente a sua alma é destruída, tá? Não vai para lugar nenhum. Já outra linha do aniquilacionismo crê que quando um pecador morre, a sua alma sai do seu corpo, vai para um lugar onde ele vai sofrer um pouco até que sua alma seja destruída. Pouco depois da sua alma sair do seu corpo, tá? Ele passa um período ali sofrendo e a sua alma é destruída, pronto, e deixa de existir, tá? Então tem essas duas linhas dentro do aniquilacionismo, tá? Por que eles pregam isso? Porque eles entendem, né, que Deus é amor e que pelo fato de Deus ser amor, ele jamais iria castigar alguém eternamente, né? Que Deus, uma criatura que viveu apenas 80 anos aqui na terra, não poderia ser castigada por toda a eternidade. Eles exaltam demais o atributo do amor de Deus e diminuem demais o atributo da justiça de Deus e da santidade de Deus, tá? Então há esse desequilíbrio, né, na visão teológica dos aniquilacionistas e dos universalistas. Mas se nós colocarmos alinhados, equilibrados os atributos de Deus, tanto o amor como a justiça, por quê? Porque Deus não deve ser visto jamais com um atributo maior do que o outro, de maneira alguma. Todos os atributos de Deus são iguais um ao outro. Se você for olhar, por exemplo, na Bíblia, você vai ver que o atributo do amor de Deus, ele se manifesta de forma extraordinária. Ele é dado muito ênfase no Deus que é amor, no Deus que é misericórdia, no Deus que é compaixão, no Deus que é longânimo. Mas também a Bíblia, ela também exalta o atributo da santidade e da justiça de Deus.
tanto quanto o atributo do amor, tá? Então Deus, ele é amor, mas também Deus é justiça, no mesmo patamar, tá? No mesmo patamar. De modo algum, se Deus condenar alguém a um lugar de tormento, Deus vai estar diminuindo o seu amor, ou vai estar colocando acima do amor a sua justiça. Não. A justiça de Deus e o amor de Deus andam paralelos, andam juntos, né? Andam um do lado do outro. Então é isso. Nós, porém, nós não cremos no universalismo, que acredita que todo mundo vai ser salvo, que Deus vai salvar todo mundo porque Deus é amor. Nós também não cremos no aniquilacionismo, que Deus não vai condenar as almas dos pecadores que não se converteram. Aliás, que Deus não vai, que elas não vão sofrer eternamente, elas vão ser destruídas tão somente, né? Não vão sentir nada, vão ser destruídas, deixar de existir. Nós não cremos nisso. Embora, tá? Eu gostaria muito, com toda a sinceridade do meu coração, de que isso aqui sem hipocrisia, os irmãos já conhecem o nosso trabalho, conhecem nossa pessoa, e eu digo com vocês toda sinceridade, eu gostaria muito que essa teologia do aniquilacionismo fosse a teologia correta. Eu torço para nós estarmos errados, porque nós cremos na doutrina do inferno de tormento eterno. Nós cremos que Deus irá lançar os pecadores que não se arrependeram no inferno para sofrerem por toda a eternidade. Nós cremos nisso, tá? Nós cremos nisso. A maioria os teólogos, as igrejas reformadas sérias creem nisso, tá? Enfim, os apóstolos criam nisso, os pais da igreja, exceto alguns poucos, né? Exceto alguns poucos, mas os pais da igreja, quase que a totalidade deles criam também no inferno de tormento. Apenas né, foi mencionado que não cria no inferno de tormento, mas cria no aniquilacionismo, certo? Mas é assim que nós cremos, porque nós vemos os respaldos bíblicos para isso. A Bíblia nos mostra claramente que haverá sim um lugar de tormento eterno para as almas dos pecadores, tá? Então, repito, eu gostaria muito de fato que a doutrina do aniquilacionismo estivesse correta. Já a doutrina do universalismo, não, ela é muito distante mesmo da interpretação correta da Bíblia, né? Dizer que Deus vai salvar todo mundo, não existe isso, né? O cara vai viver aqui como quer, vai se prostituir, não vai obedecer a Deus nem nada, não precisa se converter, não precisa ter o Espírito Santo, pronto, o cara vai ser salvo. Então essa visão é totalmente deturpada, tá? Mas enfim, então nós cremos que haverá sim um inferno, um lugar de tormento, certo? E nós temos aqui respaldos bíblicos para isso, e a gente vai estar falando um pouco sobre isso, né? Primeiro, eu quero explicar para os irmãos o que significa essa palavra inferno, né? Essa palavra inferno. A palavra inferno, ela pode ser traduzida também, embora alguns, né, insistem em dizer que não, mas a palavra inferno, ela pode ser traduzida também para Geena, para Tártaro, tá? Que significa caverna, lugar de sepultura, certo? Lugar de tormento. E a palavra significa isso, é traduzida para isso. Agora, quando Jesus se refere ao tormento eterno, e chamando ele de inferno, ou Tártaro, ou Geena, que todos convergem na mesma coisa, repito, embora alguns insistem em dizer que não, mas inferno, Tártaro, Geena convergem na mesma coisa, fala de um lugar de tormento, sepultura, de caverna, tá? E por que Jesus ele usava essa linguagem, essa linguagem de dizer serão lançados no inferno, serão jogados no inferno, serão jogados na Geena? Por quê? Preste bem atenção. Jesus estava usando um lugar que era o lugar chamado do Vale dos Filhos de Rinom, para mostrar para as pessoas o que é que o inferno, o que é que era o inferno, o que é que era o lugar para onde vão os desobedientes.
Você sabe que Jesus, ele sempre usou exemplos contemporâneos. Contemporâneo, irmão, coisas da época, né? Coisas da época. Por exemplo, vou usar uma linguagem contemporânea, eu vou usar exemplos contemporâneos, vou usar exemplos de hoje, né? De coisas do cotidiano de hoje, para as pessoas entenderem bem. Então Jesus ele usava muitos exemplos contemporâneos e a linguagem comum, de situações comuns, que as pessoas conheciam muito bem, para poder revelar uma verdade bíblica, uma verdade espiritual. Por exemplo, Jesus, ele chama os seus seguidores de ovelhas, porque Israel era um lugar onde as pessoas viviam da agricultura e da pecuária. Então as pessoas sabiam muito bem o que era um ovelho, o que era um pastor de ovelhas. Ele se coloca como sendo pastor, ele chama os homens que ele levantou para pastar o rebanho de pastor. Ele chama o coração do homem de terra, a palavra de Deus de semente, tá? E tudo isso por quê? Para poder facilitar a compreensão dos seus discípulos em relação às coisas espirituais. E Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 13, ele está dando vários exemplos do que é o reino de Deus. Jesus está ali, deixa eu ver com o que é que eu vou comparar o reino de Deus. Vou comparar o reino de Deus com um tesouro escondido no campo. Sabe aquele campo que um homem encontrou um tesouro, mas o campo não pertence a ele? Ele vai e vende tudo que ele tem para comprar aquele campo, não por causa do campo em si, mas por causa do tesouro que está escondido ali. Aquilo é o reino de Deus, aquele tesouro escondido naquele campo. Deixa eu ver mais com o que eu vou comparar o reino de Deus, ali Jesus falando, né, em Mateus 13. Eu vou comparar o reino de Deus com um negociador de pérolas, né, um homem que anda procurando muitas pérolas. Isso era muito comum lá dentro das feiras, né, do mercado, do comércio de Israel, lá dentro de Jerusalém e até de outros países vizinhos. Jesus dizendo, eu vou comparar o reino de Deus, eu vou comparar o reino de Deus com uma pérola, que um homem anda procurando uma pérola, um negociante, ele encontra uma pérola de grande valor, ele vende tudo que ele tem para comprar aquela pérola. Outro momento, Jesus compara o reino de Deus, deixa eu ver, vou comparar o reino de Deus com farinha, um fermento que a mulher coloca numa farinha, e ali, daqui a pouco, aquela massa incha. Então o reino de Deus é isso. E Jesus usava essa linguagem para que os seus discípulos, seus seguidores, pudessem entender claramente o que ele estava querendo revelar das coisas espirituais. Então, quando Jesus se referiu ao inferno, né, por exemplo, em Mateus capítulo 13, no verso 42 e no versículo 50, Mateus 13, 42 e 50, Jesus diz assim: e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Depois, lá no versículo 50 do mesmo capítulo, Jesus diz assim: e lançá-los na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E aí, Mateus capítulo 8, preste bem atenção, Mateus capítulo 8, no versículo 12, Jesus, ele descreve o inferno como sendo: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Lá em Mateus capítulo 25, né, há muitas passagens, dezenas de passagens, estou só lendo algumas aqui, para poder explicar para vocês ali, por que Jesus estava se expressando dessa maneira. Mateus 25, 46, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 11, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu estou certo. Não, deve ser Apocalipse 20. Eu me enganei aqui com esse texto. Deixa eu ver. Apocalipse 20 e 1, verso 11. Não, infelizmente eu estou... Apocalipse capítulo... Eu tenho que contar esse texto, irmão. Apocalipse capítulo 14. Tá? Apocalipse capítulo 14. Aqui está, isso. Versículo 11. E a fumaça do seu tormento, aqui ele fala as pessoas desobedientes, né, que receberam o selo da besta. Fumaça do seu tormento só para todos sempre. E não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta, a sua imagem, aquele que recebe o sinal na testa, o sinal do seu nome. Então, observe que Jesus ele fala que é um lugar de tormento,
que é um lugar exterior, do lado de fora, né? Que é um lugar que o fogo nunca se apaga, que o bicho nunca morre. É um lugar, enfim. E por que Jesus expressa dessa maneira? Por que Jesus expressa dessa maneira o inferno? Porque lá próximo a Jerusalém, mais precisamente na divisa entre Judá e Benjamim, as tribos de Judá e Benjamim, havia um vale chamado Vale do Filho de Rinom, tá? E o que era esse vale? O que era esse vale? Esse vale, na antiguidade, no tempo dos reis de Israel, mais precisamente no tempo do rei Acaz e do seu bisneto Manassés, ali eram feitos sacrifícios, rituais e sacrifícios de pessoas a um deus chamado Moloque, aonde o rei Acaz, o rei Manassés e outras pessoas da nacionalidade judia, israelitas, faziam ali rituais e sacrificavam seus filhos, queimavam seus filhos ali, vivos, ofereciam seus filhos a esse deus chamado Moloque, né? Esse deus chamado Moloque. Então era um lugar de ritual e de sacrifícios humanos, onde eles matavam pessoas ali, oferecendo a um deus chamado Moloque. Então era um lugar abominável aos olhos de Deus, um lugar detestável aos olhos do Senhor, porque Deus abominava, né? E aí, muitos anos depois, quando Israel, né, o povo judeu estava ali dominando naquele lugar, levantou-se um rei chamado Josias que acabou com aquilo, né, transformou aquele lugar no lugar impróprio para se fazer sacrifícios de pessoas ou rituais. O rei Josias assumiu o lugar, né, depois de Manassés, que era bisneto de Acaz. Tanto Acaz como Manassés fizeram esse sacrifício ali. E o rei Josias, que era um homem de Deus, ele acabou com aquilo, né, transformou aquele lugar num lugar impróprio, né, desprezível, desprezado, um lugar impossibilitado das pessoas irem lá. E esse lugar, irmãos, ele se localizava ali, ali nos termos de Jerusalém, próximo à cidade antiga de Jerusalém, fora dos muros de Jerusalém, ali próximo àquele lugar chamado Aceldama, né, onde Judas, onde os fariseus receberam as 30 moedas de prata que Judas tinha recebido, e depois jogou nos pés dele e foi suicidar. Os líderes judeus pegaram ali e compraram um campo, né, para servir de sepultura lá nesse lugar, próximo ali a esse lugar chamado o Vale dos Filhos de Rinom, que também é conhecido também como Geena. Então, o que acontece? Aquele lugar transformou-se num grande lixão, onde todo o lixo de Jerusalém era jogado lá, onde cadáveres de assassinos que a sociedade não julgava digno de ser sepultado no lugar memorial. Eles não tinham assassinos, tipo de crimes que os próprios judeus achavam que esse camarada aqui não é digno de ser sepultado, não, de ter um lugar memorial para ele, não. Vamos jogar ele na Geena, vamos jogar ele lá no Vale de Rinom, lá no lixão de Jerusalém. Ele jogava lá. Corpos de animais, né, jogavam lá também, que morriam, tá? E o que acontecia? Quando um corpo, tanto do animal como de um ser humano, era jogado nesse vale, porque esse vale, irmão, ele estava em chamas direto, né? Quando se jogava um corpo de animal, de um ser humano ali morto já, eles faziam o seguinte: eles jogavam também enxofre junto, para ajudar a queimar, Então, quando ele jogava ali o enxofre junto, né, com o corpo, né, banhava o corpo no enxofre e jogava lá, por conta disso o fogo não se apagava naquele lugar, porque o enxofre ajudava ele a se manter aceso. E o cuidado também do povo judeu em manter aquele lugar, o Vale de Rinom, também chamado Geena, né, que Jesus usou para figurar o inferno, para explicar o que significa o inferno, o lugar de tormento. Os judeus tinham cuidado de manter aquele fogo aceso toda hora. Por quê? Porque havia muitos animais mortos ali e corpo de ser humano morto, tá? Havia muitas coisas e outras coisas também, porcaria, tudo que era lixo ele jogava lá. Então, se aquele fogo se apagasse, a cidade ia ser contaminada com todo tipo de verme. Só para você ter ideia,
Quando se jogava um corpo ou de animal ou de ser humano, ali na Geena, né, no Vale de Rinom, para queimar, que ele caía no fogo, ele queimava, mas quando ele caía num relevo, né, num montezinho, onde não havia fogo, ele ficava lá inteiro. E o que acontecia? Vermes iam para cima daquele corpo e não morriam. Aqueles vermes ficavam ali comendo aquele corpo, comendo aquele corpo, até deixar ele só a carcaça, né? Todo o corpo que caía ali, que não caía no fogo, que caía em algum relevo, em algum montezinho, os vermes iam lá e comiam, devoravam ali aquele. Daí onde Jesus disse, né, onde o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre. Porque todo o corpo que caía lá, que não caía no fogo, para ser consumido, caía em algum relevo, algum monte, então ali os bichos, né, iam lá para, os vermes iam lá para comer aquele corpo, certo? Então, por isso havia o cuidado também de manter o fogo aceso, jogando sempre enxofre, para que o fogo mantivesse aceso, porque se o fogo se apagasse, irmão, todo tipo de doença, de vírus, de bactéria, né, ia se levantar dali, daqueles corpos podres, né, daquele lixão, e iam entrar dentro da cidade e ia contaminar o povo. Então havia esse cuidado de manter sempre ali aquele fogo aceso, e como foi dito já, haviam vermes ali que entravam nos corpos dos animais, e pessoas mortas, e consumia, né, comia. Os vermes não morriam até que consumisse ali todo aquele corpo. Então, o que acontece? Então, por isso Jesus usou essa figura, essa linguagem, né, da Geena, do vale do filho de Rinom, para explicar para os judeus. É como Jesus estivesse dizendo: olha, o inferno é como o vale do filho de Rinom, é como o lixão aqui de Jerusalém. É um lugar onde o fogo nunca se apaga, é um lugar onde o verme nunca morre, é um lugar onde exterior, lá de fora, né, é um lugar claro que as pessoas, o lixo que era colocado lá e as pessoas mortas que eram jogadas lá eram mortas, né? Os animais que eram jogados lá todos eram mortos, né? Claro que Jesus está usando ali uma linguagem simbólica para explicar para os judeus o que significava o inferno, lugar de tormento. Só que Jesus deixou claro que o lixão de Jerusalém, o vale de Rinom, as pessoas eram jogadas ali mortas, né? E ali mas o fogo não se apagava e o verme não morria enquanto não comesse aquela carne. Mas Jesus deixa claro que aquele lugar, o inferno, era parecido com aquilo, só que mais grave. Por quê? Porque Jesus disse aqui, como nós lemos aqui em Mateus 13, no 42 e o 50, e Mateus 13, no 22 e o 13, que Jesus deixou claro que lá as pessoas iam ser jogadas lá vivas, e que lá ia haver pranto e ranger de dentes, choro e ranger de dente. Então Jesus deixou claro isso, que era esse lugar. E Jesus estava explicando que era parecido com o Vale de Rinom, que era parecido com a Geena, com aquele lugar que era o lixão de Jerusalém. Porém, as pessoas que eram jogadas lá no lixão, lá na Geena, no Vale de Rinom, elas eram jogadas mortas. Mas no inferno, elas iam ser jogadas vivas, e ali elas iriam queimar, o verme ia comer elas, de modo que elas iam chorar, prantear e ranger os dentes. Tá? E em Mateus capítulo 8, no verso 12, Jesus também chama aquele lugar de treva, que diz que o inferno é trevas exteriores, é um lugar de desprezo, é um lugar de escuridão, é um lugar, enfim, um lugar separado, distante de pessoas, distante de Deus, distante da presença santa do Altíssimo. É um lugar fora, um lugar externo, assim como era, porque quando Jesus usou essa linguagem de lugar externo, comparando com o Vale de Rinom, com a Geena, porque as pessoas sabiam que ninguém ia lá na Geena, ninguém ia lá no Vale de Rinom, ninguém ia, porque sabia, se fosse ia ficar doente, né? Era impossível de um ser humano ir até lá, ninguém ia até lá, tá? Então quer dizer, quando Jesus disse que o inferno é um lugar de trevas exteriores, né, Jesus está dizendo o quê? Está dizendo que ninguém vai lá, as pessoas que vão para o inferno vão receber visitas acalentadoras, visitas agradáveis, visitas que vão trazer alívio para eles. Então Jesus estava deixando claro isso, tá? Também em Mateus 25, 46 e Apocalipse capítulo 14, versículo 11, Jesus deixou claro que lá é um lugar de tormento eterno,
tá? Que é aqui onde está o grande X da questão, né? Porque muitos não acreditam que o inferno é um lugar de tormento eterno. E Jesus deixou claro, tá? Tanto em Mateus 25, 46, como Apocalipse 14, 11 e em muitas outras passagens, que lá é um lugar de tormento eterno, tá? Um lugar de tormento eterno. Por quê? Porque lá o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. E como as pessoas iam ser jogadas vivas lá dentro, tá? Então é um lugar, ser jogadas vivas no inferno seria um lugar de tormento, porque as pessoas não poderiam mais morrer, porque o inferno, irmãos, ele é um lugar de tormento da alma, tá? O inferno não é o lugar definitivo ainda da condenação eterna, tá? O lugar definitivo da condenação eterna chama-se de lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz que o inferno é um lugar onde os pecadores desobedientes, que não entregaram sua vida para Jesus, que não creram no Evangelho, que não se arrependeram dos seus pecados, que não obedeceram a palavra de Deus, é um lugar de tormento onde essas pessoas serão jogadas, onde essas pessoas serão colocadas, onde a alma dessas pessoas será colocada, como está em Lucas capítulo 16, no verso 19, tá? Que nós vamos ler, certo? Estou guardando esse texto para a gente ler daqui a pouco. Como diz Lucas 16, 19, um lugar de tormento da alma dos pecadores, é um lugar espiritual, é um lugar onde as almas dos pecadores vão direto para lá. Hebreus capítulo 9, 27 diz, depois da morte segue o juízo. Então as pessoas, os desobedientes que morrem já vão direto para o inferno, para ficar lá aguardando o julgamento, a sentença final, para ser jogado no lago de fogo e enxofre. Mas enquanto elas estão no inferno, elas já estão em sofrimento. Claro que como eu posso dizer, uma ilustração um pouco chula, mas que talvez descreveria isso um pouco. Por exemplo, uma pessoa é presa na rua, né? Ela foi presa, ela não é levada direto para o presídio, que representaria aqui nessa ilustração o lago de fogo e enxofre. Ela é levada para uma delegacia, que nessa ilustração representa o inferno. Lá na delegacia, ela já está em sofrimento, já está numa cela, já está em sofrimento, em angústia, em pavor, em terror, em desespero, em pânico, em atribulação. Já está lá no sofrimento, esperando o julgamento para poder ir para o presídio, que é ainda pior, tá? Isso só para explicar, como eu disse, é meio chula, né, a explicação, mas só para ter uma noção um pouquinho o que é que representa o inferno e o lago de fogo e enxofre. Então o inferno é um lugar espiritual onde a alma das pessoas que morrem sem Cristo vão para lá, já em tormento, e esperar serem levadas para o lago de fogo e enxofre. O inferno é um lugar espiritual, onde a alma das pessoas são atormentadas. Depois da ressurreição dos pecadores, que a Bíblia descreve em Apocalipse capítulo 20, a Bíblia descreve a ressurreição dos pecadores e a condenação deles no lago de fogo e enxofre. Então, depois, que é a segunda ressurreição, então apenas na segunda ressurreição, que é a ressurreição dos ímpios, dos pecadores, dos desobedientes, é que eles vão ser jogados no lago de fogo e enxofre definitivamente, para serem atormentados por toda a eternidade, tá? Então é isso. Mas o inferno é isso aí, certo? A Bíblia descreve assim o inferno. Em Mateus 25, a Bíblia diz, né, só para a gente aqui lembrar, Mateus 25, a Bíblia diz, irão estes para os justos para a vida eterna e estes para o tormento eterno. Ou seja, ele está falando de um tormento eterno. O aniquilacionismo diz que essas pessoas vão deixar de existir. Se elas vão deixar de existir, como o aniquilacionismo diz, então elas não poderiam ser atormentadas. Como é que alguém vai estar sendo atormentado se ela deixou de existir, né? Como é que alguém vai estar rangendo os dentes e pranteando se ela deixou de existir? Então, para que alguém pranteie e range os dentes, para que alguém venha ser atormentado, ela precisa estar existindo, sentindo, né? Sentindo. Então, o inferno, as pessoas serão sim lançadas vivas. Apocalipse 14, verso 11 diz que a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Ele fala de tormento. E uma fumaça que sobe para todo sempre, por toda a eternidade, né? Existia ou existe ainda, num entendimento, numa visão de uma certa linha do judaísmo, tá? Uma certa linha judaica, existe o pensamento tipo o seguinte:
parecido com o pensamento católico. No judaísmo existe um pensamento sobre a condenação seguinte: o pensamento que os justos de fato vão reinar com Cristo, com Deus, né? Vão ser salvos, com Cristo não, porque eles não querem Cristo. Os justos vão ser salvos, né? Vão viver por toda a eternidade com Deus. Os pecadores que pecaram de fato, não se converteram, não se arrependeram, né? Deixaram de existir, ou serão atormentados por todo sempre. Existem esses dois pensamentos, tá? E um terceiro pensamento é que a alma daqueles que o pecado e as obras entrarem em equilíbrio, né? O cara não foi tão mal, não foi tão ruim, foi mais ou menos razoável. Esse vai lá para a Geena, a alma dele vai ficar flutuando. Isso é um pensamento judaico, né? A alma dele vai ficar flutuando até ser purificada ali naquele fogo, vai ficar flutuando naquele fogo ali até ser purificado, para depois ele, por um determinado período de tempo, até que ele seja purificado e venha reinar, né, com Deus na eternidade. Então há esse pensamento também em umas certas linhas do judaísmo. Só que, claro, né, eles não creem, essa linha de raciocínio não crê em Jesus como Messias. Então, meus amados, é complicado, né? Porque, de fato, é difícil conceber na mente humana como é que Deus vai condenar pessoas a um tormento eterno, como diz aqui em dezenas de passagens bíblicas. Inclusive, Jesus foi o pregador que mais falou sobre o inferno, foi o próprio Jesus, e as passagens que mais resistem sobre o inferno é em Mateus. Em Mateus resiste a Jesus falando pelo menos 7 vezes sobre o inferno. Depois em Marcos resiste a Jesus falando pelo menos 3 vezes sobre o inferno. Depois em Lucas resiste a pelo menos Jesus falando uma vez sobre o inferno. Depois em Tiago, enfim, depois em Apocalipse, resista as escrituras, né, o testamentário falando sobre isso. Agora, os aniquilacionistas, eles baseiam sua doutrina sobre o inferno também, além de interpretar erradamente os textos do Novo Testamento, eles baseiam também sua doutrina do inferno em algumas passagens do Antigo Testamento, em Salmos, tá? Principalmente no livro de Salmos, né? Que diz que o homem que morre vai para um lugar que ele não sabe de nada e tal, né? Então, assim, eles baseiam a visão deles do inferno em passagens do Antigo Testamento, tá? E o inferno, de fato, de tormento, tanto o inferno de tormento eterno como o reino de Deus, ele foi revelado apenas por Cristo no Novo Testamento. No Antigo Testamento não era revelado o reino de Deus e nem a doutrina do inferno, tá? Cristo disse que veio, Paulo disse que Jesus veio para trazer à luz as coisas que estavam ocultas desde a fundação do mundo. Uma doutrina, realidades eternas que estavam escondidas com Deus desde a fundação do mundo, que Deus não tinha revelado ainda. Mas chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho em forma de homem para revelar para nós essas verdades. Então, eu não posso basear a doutrina do inferno no Antigo Testamento, tá? Eu tenho que basear a doutrina do inferno, certo, no Novo Testamento. Porque é no Novo Testamento que traz a revelação sobre essa doutrina, sobre esse fato, sobre esse lugar. E em Lucas capítulo 16, como dizem, né, muitos pregadores, homens de Deus, que Lucas 16, a partir do verso 19, é o descortinar do inferno. É quando Jesus tira ali a cortina e revela de fato ali como que é o inferno. Em Lucas 16, a partir do verso 19, e Jesus ilustra isso, né, ou revela isso através de um fato que ele conta. Alguns dizem que é uma parábola, mas teologicamente falando, quando se fala em parábolas, não se usa nomes específicos de pessoas. E como Jesus aqui em Lucas 16 ele usa um nome de um homem chamado Lázaro, então nós já entendemos que Jesus não estava trazendo apenas uma parábola, mas Jesus estava trazendo de fato
uma situação real, certo? Uma situação real. Então ele diz o seguinte, ele diz: curtiu no inferno da seguinte forma, tá? Em Lucas 16, a partir do verso 19. Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Aqui Jesus fala de um homem que vivia uma vida tranquila, um homem que tinha riquezas, um homem que tinha prosperidade financeira, um homem que comia do bom e do melhor, vestia-se do bom e do melhor, e que vivia ocupado, que não tinha tempo para Deus, que não tinha tempo para as coisas de Deus, que não vivia a piedade e a caridade, que não vivia a doutrina de Deus, né? E esse homem estava lá. E também havia no verso 20 um certo mendigo, a quem Jesus chama ele de Lázaro, né? Que vivia na porta do rico, coberto de chagas, de feridas, era um pobre doente, enfermo, né? E que Jesus disse que aquele pobre chamado Lázaro, mendigo, que tinha feridas pelo corpo, ele desejava se alimentar das migalhas, né, da lavagem que sobrava da mesa do rico. Quando os empregados traziam os restos de comida para colocar no lixo, aquele mendigo estava lá para pegar aquela comida e se alimentar. E diz aqui Jesus que os cães, né, vinham e lambiam as chagas, as feridas que havia no corpo daquele mendigo. E dá-nos a entender que aquele mendigo, obviamente, era uma pessoa que temia a Deus, uma pessoa que buscava, apesar de ser um mendigo, né? Porque às vezes a pessoa despreza o mendigo, porque não, se Deus fosse com ele, não estaria nessa situação. Mas o texto mostra aqui outra coisa, né? Que dependendo da posição social, se é um mendigo ou se é uma pessoa rica, se ele temer a Deus e obedecer a Deus, Deus vai estar com ele, certo? E imediatamente, claro, ele vai obedecer a Deus. Então aquele mendigo estava ali, era um homem temente a Deus, um homem que obedecia a Deus, mesmo naquela situação que ele vivia. E diz no verso 22 que aconteceu que aquele mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, que é um dos nomes do paraíso, né? Para onde os crentes morrem, os que creem em Deus e obedecem a Deus morrem e vão para lá. O paraíso, que chama-se de seio de Abraão. Também não é lugar definitivo ainda do gozo eterno. Ali é um lugar de espera para o gozo eterno, tá? Só que ali já está gozando, né? Já está em paz ali, em tranquilidade e em gozo. Mas ainda não é lugar definitivo. Ele vai ressuscitar ainda para receber um corpo glorificado e habitar com Cristo no seu reino, novo céu, nova terra que Deus vai fazer, tá? E ele foi para lá. E quando o rico morre, ele diz no parte B do verso 20, no verso 22, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico e foi sepultado. Aqui ele já fala que o rico foi apenas sepultado, né? Tá? E o mendigo não, o Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Isso fazendo uma alusão à salvação, né? Mostrando ali a salvação. E no verso 23 ele diz: e no Hades, que é o inferno, né? Que é a Geena, o Sheol, que é o lugar de tormento, que Jesus usou o Vale do Filho de Rinom para descrever esse lugar. Jesus diz: e no Hades, lá no inferno, ergueu os olhos, lá o rico, e estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Observe bem. O rico estava consciente no inferno, e está consciente, ele estava em tormento, de acordo com o verso 23. E o paraíso, onde estava Lázaro e Abraão e os salvos, era longe de lá, um lugar longe. Ele viu ao longe, um lugar distante, separado, certo? Bem distante. E no verso 24 diz: e clamando ele, né, o rico que estava no inferno, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda o Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. E ele disse a Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida e Lázaro somente males. Agora este é consolado e estou atormentado. Ele disse: e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vocês não podem, nem tão poucos daí passar para cá. E aí o rico continuou falando e disse: rogo-te, pois, que eu, ó pai Abraão, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha
também para esse lugar de tormento. Então até aqui, até o verso 28 por enquanto, nós vemos outras coisas aqui também que acontecem com as pessoas que já estão lá no inferno, né? Eles estão conscientes, aquele homem reconheceu Abraão e reconheceu Lázaro. E ele lembrou que era rico, lembrou que tinha gozo na terra, que tinha fartura, que tinha abundância, que tinha a melhor água, a melhor comida, as melhores roupas. E lembrou também que o Lázaro vivia à porta dele mendigando pão. Ele reconheceu Lázaro. E Abraão, ele pede socorro, né? Abraão manda o Lázaro vir aqui me refrescar, me dar um pouco d'água. E Abraão disse que não podia, que era impossível. Havia um grande abismo, que quem estava no paraíso não podia ir para o inferno, quem estava no inferno não podia ir para o paraíso, né? Isso também aqui já lança por terra também o pensamento da doutrina do purgatório, tá? Ou aquele pensamento de algumas linhas do judaísmo que achar que existe um terceiro lugar, né? Que as pessoas vão ficar ali para depois ser salvas, né? Não existe. O texto mostra claramente que só existem dois destinos eternos para o homem. Aqui mostra claro. Nós vemos aqui um Hades, que é o inferno, e nós vemos aqui um paraíso, que é o seio de Abraão, tá? Apenas esses dois lugares. O outro lugar lá é um abismo, né? É um abismo, tá? Então, mas os dois lugares onde estão as pessoas que morrem é o paraíso e o inferno. Paraíso para os obedientes, servos de Cristo, selados com o Espírito Santo, eleitos de Deus, e o inferno de tormento para os desobedientes, tá? Que não têm o Espírito Santo e não obedecer a Deus. Então ele mostra isso aqui. E mostra também, né, que é impossível transpor de um lugar para o outro. Ou seja, isso já mostra claro que eles vão ficar ali e nunca mais vão sair. Não pode ir para o paraíso. Ah, eu vou ficar um tempo lá no inferno, depois vou para o paraíso. Não pode. Ali no inferno será toda a eternidade. Não tem como passar. Abraão já deixou claro aqui, o texto deixa claro, tá? Não adianta pensar esse negócio, não, as pessoas vão passar só um tempo no inferno e depois vão sair de lá, de modo algum. A Bíblia mostra claramente que haverá que vão ficar lá por toda a eternidade. E outra coisa também que o texto mostra é que o rico conscientemente lembra-se que na casa do pai dele, talvez ele não tinha mais pai, né? O pai dele já tinha morrido, mas ele lembra que lá tem 5 irmãos. Ele lembra até a quantidade de irmãos que ele tem, né? Abraão, manda a casa do meu pai, porque lá eu tenho 5 irmãos. Ele estava perfeitamente consciente. Isso mostra que as pessoas que estão no inferno estão perfeitamente conscientes. Elas lembram que tem mãe aqui, que tem pai aqui, lembra da vida que eles viveram, lembra dos pecados que eles cometeram, da desobediência a Deus, da desobediência aos pais, da rebeldia que eles viveram, das orgias, dos prazeres do mundo, que lá não está significando mais nada, das riquezas que eles acumularam, que lá eles não puderam levar nem um copo d'água para beber. Eles são conscientes que o que a igreja prega é verdade. Ele diz lá, tem Moisés e os profetas, se quiserem que creem. Nós podemos entender isso como sendo hoje, né, o evangelho que salva, está sendo pregado aqui pelos mensageiros de Deus. E as pessoas que estão no inferno lembram-se tudo isso, né, dos cultos campais que elas viam na rua, mas não davam atenção, dos irmãos pregando na televisão, na rádio, chamando o povo ao arrependimento, dos folhetos que eram entregues falando de Jesus, né, da salvação, do reino de Deus, da condenação, e que eles não acreditavam, preferiam viver nas orgias, nas drogas, no pecado. Então eles vão lembrar de tudo. Lembra dos irmãos que deixaram aqui, que também daqui a pouco vão estar no inferno com eles, e eles se preocupam lá, o tormento deles também, que eles se preocupam, porque lá eles dizem que manda avisar meus irmãos para que eles se arrependam, para que não venham também para esse lugar de tormento. Ele queria avisar os irmãos deles para que eles não fossem lá também para aquele lugar de tormento. Mas Abraão disse que lá tem os pregadores da palavra de Deus, e se eles quiserem que acreditem na palavra de Deus. E eles disseram, não, pai Abraão, mas se o Lázaro for lá, eles vão crer. E Abraão disse, não, se eles não creem, verso 31, se não ouvem Moisés e os profetas, ou seja, a palavra de Deus, tampouco vão acreditar ainda que um dos mortos ressuscite. Então o que estava sendo dito para aquele homem que estava no inferno? Olha, a única esperança de salvação para os seus familiares que estão lá na terra, eles darem ouvidos à palavra de Deus. Eles darem ouvidos à mensagem do arrependimento, da salvação, da conversão, do reino celestial. Eles se converterem a Cristo, eles aceitarem Jesus, receberem a Cristo, eles obedecerem a palavra de Deus. A única esperança de salvação é essa, tá? Porque se eles não derem crédito à palavra de Deus, pode vir alguém que esteve lá no inferno e falar para eles que ainda assim eles não vão acreditar. Abraão deixou claro isso. Então, o texto revela para nós aqui, né,
que lá no inferno não há alívio, lá no inferno não há saída, lá no inferno não há consolo, e lá no inferno há clamores, orações, súplicas, mas não há respostas. Tá? Que é o lugar onde Deus colocou ali as almas daqueles que vão ser jogados no lago de fogo e enxofre para serem atormentados por toda a eternidade, porém já estando em tormentos enquanto aguardam. Então, amados, então o inferno é isso, né? O inferno é isso aqui, o inferno existe, tá? Nós não podemos esperar para ver e crer, tá? Ninguém vê para crer. A fé, ela não pede sinais. A fé, ela, se quem crê realmente crê, mesmo sem estar vendo, mesmo sem estar tocando, mesmo sem estar palpando, crê simplesmente porque a palavra de Deus diz, né? Diz que é o que é e o que não é. Então aquele que tem fé, ele crê tão somente que a palavra de Deus diz, ele não espera ver para acreditar, certo? Então nós precisamos crer nisso, amado, porque as pessoas hoje, olha, a maioria das pessoas não crê no inferno. Aliás, muitas pessoas não creem no inferno. Outras pessoas que creem no inferno, a população crê no inferno, mas ninguém acha que vai para lá. Se você chegar num prostíbulo, se você chegar num lugar de drogas, de vício, de prostituição, de assalto, de roubo, de furto, de desonestidade, enfim, essas pessoas, elas não vão acreditar que vão para o inferno, embora elas acreditam no inferno, mas não creem que vão para lá. Não creem que vão para lá. Outros acham que vão ser livres do inferno porque fizeram alguma coisa boa, deram esmola para alguém, ou não mentiram, não roubaram, não se prostituíram. Mas eu quero dizer para você, amado, o inferno existe, o inferno é real, e infelizmente multidões e multidões vão para lá todos os dias, tá? Só para você ter ideia, uma estatística diz que a cada 1 segundo morre 3 pessoas, ou a cada 3 segundos morre uma pessoa. Agora eu me embaralhei aqui um pouco. Parece que a cada 3 segundos morre uma pessoa, né? Ou a cada 1 segundo morre 3 pessoas, enfim. Mas eu estalar meu dedo aqui, ó, foi 1 segundo, foi outro segundo, foi outro segundo, foi outro segundo, outro segundo, outro segundo, outro segundo. Isso significa o quê? Significa que a cada momento, afastando aqui a cadeira, a cada momento que eu estalo meu dedo, cada segundo que passa, ligue aí um cronômetro e veja os segundos passando. A cada segundo daquele, 3 pessoas morrem, e a maioria delas são jogadas no inferno. A alma delas são jogadas no inferno a cada 3 segundos. A cada 3 segundos o inferno aumenta a sua povoação, a sua população, a cada 3 segundos. E a única coisa que pode mudar essa situação é em que as pessoas se arrependam dos seus pecados, em que as pessoas se convertam das suas iniquidades, em que as pessoas temam a Deus e obedeçam a Deus e guardem a palavra de Deus. Infelizmente, amados irmãos, nós vemos uma geração quase que inteira caminhando para o inferno, amados, e multidões de igrejas sendo abertas, multidões de igrejas sendo abertas, mas infelizmente apenas oferecendo milagres, porque hoje as pessoas não estão preocupadas com a sua salvação. Se nós olharmos para, por exemplo, Mateus capítulo 18, Lucas capítulo 19, onde você vê ali Jesus tendo diálogo com um jovem rico, aquele jovem rico estava preocupado com a sua salvação. Mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? As pessoas hoje não estão mais preocupadas com a sua salvação. As pessoas hoje estão preocupadas apenas com a proposta que pastores hereges estão dando para elas. Se você liga a televisão, o rádio, você não vê pastor nenhum preocupado com a salvação de ninguém. E em resultado disso, como fruto disso, você também não vê ninguém preocupado com a sua salvação. Você vê um povo preocupado com prosperidade, com conquista, com riquezas, com dinheiro, com luxo, com glória, com honra, com fama, com exaltação terrena. E você não vê, amado, as pessoas preocupadas com a sua salvação, ou buscando a sua salvação em Cristo Jesus, pela graça de Deus. Então, meus amados, nós precisamos esclarecer isso para as pessoas. Nós precisamos levar às pessoas essa compreensão, esse entendimento.
Nós precisamos que as pessoas compreendam isso. E as pessoas só poderão crer nessa doutrina, meus amados, se elas ouvirem falar. A Bíblia diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como crerão, aliás, como crerão se não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que as pessoas podem crer que existe um inferno e que elas têm a oportunidade de ser salvas, que elas estão indo para o inferno, mas têm a oportunidade de ser salvas, crendo em Jesus Cristo, se convertendo, obedecendo a sua palavra? Como as pessoas poderão crer nisso se elas não estão ouvindo falar? E como as pessoas ouvirão falar se não tem ninguém pregando? Ah, meus amados, eu olho para a igreja evangélica, eu vejo uma igreja rica, eu vejo uma igreja de grande poder aquisitivo, e eu vejo esse poder aquisitivo, irmãos, eu vejo homens na mídia, na televisão, na rádio, meus amados, mas o que? Desperdiçando as oportunidades que eles têm recebido. A igreja é rica, a igreja tem televisão, a igreja tem rádio, meu irmão, mas pregando a mensagem errada, apenas preocupado em povoar suas igrejas, povoar seus templos, engrandecer seus ministérios, mas não preocupados em arrecadar dinheiro, em arrecadar fundos, enfim, mas não preocupados com a salvação de ninguém. E não sabem essa liderança, esses pastores, que eles pagarão um preço alto, irmãos, pela condenação daquelas pessoas, que o povo que segue eles vão ser condenados, e eles também vão ser condenados. Pastor, e por que Deus é um Deus de amor, um Deus misericordioso, pastor? E por que Deus criou o inferno? A Bíblia diz, amados, em Mateus capítulo 25, que Deus criou o inferno, meus irmãos, para o diabo e os seus anjos. Deus não criou o inferno para o homem, Deus não criou o inferno para o ser humano, Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Mas os homens, pela sua desobediência, pela sua rebeldia, estão caminhando para lá, estão indo para lá. E o inferno é o lugar da sentença condenatória de Deus para os desobedientes. Muitas pessoas acham que no inferno o diabo vai estar atormentando as pessoas. Eu tive uma visão, eu vi o diabo cutucando alguém com um tridente, eu vi os demônios enfiando pedra na boca da pessoa, eu vi os demônios comendo as tripas das pessoas. Não, meu irmão, essa visão está errada. Porque os demônios lá, eles não vão atormentar ninguém, eles vão ser atormentados. O diabo lá não vai ter poder para atormentar ninguém, ele vai ser atormentado. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 20, que o diabo, aliás, a besta, o dragão, o diabo, sim, no lago de fogo e enxofre, onde será atormentado de noite para todo sempre. Eles serão atormentados. Eles não vão estar atormentando ninguém lá, meu irmão. É um lugar de tormento para o diabo, seus anjos, e para aqueles que o servem, os desobedientes. E as pessoas que vão para o inferno, a Bíblia dá pelo menos três listas de pessoas que vão para o inferno. A primeira estaria aqui em Apocalipse capítulo 20, quando ele diz, no verso 8: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tímidos, aqueles que têm vergonha de Jesus, que não confessam Jesus. Incrédulos, aqueles que não creem. Incrédulos, os ateus que não creem. Ou aqueles que creem e não obedecem, porque também são incrédulos. Aqueles que ouvem, acreditam, mas não obedecem, porque também são incrédulos, de uma certa forma. Os abomináveis, aqueles que fazem coisas abomináveis, que estupram crianças, enfim, que fazem coisas abomináveis. Os homicidas, aqueles que matam pessoas. Os fornicadores, os solteiros que vivem na prática do sexo, meu irmão, sem ser casado, isso está cheio. Os feiticeiros, envolvem o ocultismo, a bruxaria, tudo mais. Os idólatras, aqueles que adoram as imagens de cultura, aqueles que a idolatria das igrejas, inclusive das igrejas evangélicas, por homens e por objetos, essa idolatria, serão condenados. Os mentirosos, aqueles que mentem, que amam a mentira, que praticam a mentira, que enganam pessoas mentindo, aqueles que deturpam a palavra de Deus, que também são mentirosos, eles serão condenados. Em Gálatas, capítulo número 5, no versículo número 19, Paulo dá outra lista aqui das pessoas que vão para o inferno. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição. De novo ele fala aqui, né, da
prostituição, se referindo às pessoas que praticam o ato sexual ilícito. Tanto adúlteros como jovens solteiros que fazem sexo. Adúlteros, homens casados que traem suas esposas, mulheres casadas que traem seus maridos, a impureza. A lascívia é o desejo sexual, a atração sexual, o desejo sexual descontrolado. O homem que olha para uma mulher e fica desejando ela, a mulher que olha para um homem e fica desejando ela, as mulheres que se vestem de forma que atrai o desejo dos homens, isso é lascívia, serão condenados. Idolatria, já falamos, feitiçaria também, inimizades, pessoas que vivem inimizade, pessoas que é do mal, que é da guerra, que é da inimizade. Porfias, quer dizer, pessoas teimosas, que não obedecem a palavra de Deus, que não obedecem aos seus pais, às suas mães, que não obedecem à liderança que Deus constituiu, desobedientes, teimosos, imulações, iras, né? Imulações, iras, guerras, pessoas iracundas, confuseiras, pessoas que se iram e não perdoam, pelejas, né? Pessoas, mais uma vez, falam sobre teimosia, dissensões, divisões, grupos, facções dentro da igreja. Paulo está escrevendo para a igreja de Gálatas, né? Falando que divisão dentro da igreja isso vai causar condenação, os irmãos têm que falar toda a mesma coisa, dar todo o mesmo sentido. Heresias, heresia, meu irmão, é a distorção da verdade. Invejas, o invejoso, o homicida, bebediços, bêbados, glutões são os viciados, e coisas semelhantes a essas quais acerca vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então observe que ele dá uma lista aqui, irmãos, claro que coisas semelhantes a estas, não fica só nessas palavras. Pessoas que praticam coisas semelhantes, né, serão condenadas, tá? Então, em Coríntios também, na carta de Paulo aos Coríntios, ele também fala dos avarentos. Ele fala dos avarentos, dos injustos, também serão condenados. Ele fala deles. Então, meus amados, nós temos que ter muito cuidado em entender isso, porque isso é uma verdade, são verdades bíblicas, palavra de Deus. O inferno existe, e há uma lista enorme de pessoas que serão condenadas, que vão para lá. Sim. E nós, irmãos, será que temos obedecido a palavra de Deus? Será que temos sido humildes o suficiente para reconhecer nossos erros, para perdoar? Será que temos de fato buscado andar nos caminhos do Senhor, servir a Cristo com o nosso coração, lutado contra o pecado? Sim. Então, meus amados irmãos, o inferno existe, o inferno é um lugar de tormenta, e muitas pessoas estão indo para lá a cada segundo, e muitos outros irão para lá também. Então, meus amados, isso é uma breve palavra sobre o inferno, tá? Claro que eu trouxe aqui um resumo, um compacto sobre esse assunto, sobre esse tema, mas a gente pode estar falando novamente, abordando novamente esse assunto, trazendo mais informações, trazendo mais coisas importantes para o conhecimento dos irmãos. Então é isso. Então, o inferno existe, é um lugar real, tormento eterno, e muitos irão para lá. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.